E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Enem 2023, então vou te dar algumas dicas, de como se organizar, de como se preparar mesmo para o Enem esse ano. Então fica aqui comigo nesse vídeo. Se você está se sentindo perdido, não sabe por onde começar, eu acho que com essas dicas vai ser muito legal e muito útil também para você conseguir se desenrolar, de certa forma, durante esse período que falta até o Enem 2023. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Eu separei aqui algumas dicas, para poder compartilhar com vocês. E eu acho que o ideal seria que você anotasse também no papel, pelo menos no seu bloco de notas no celular, para você aplicar mesmo durante esse período que falta, em torno de 4, 5 meses para o Enem 2023, então vamos lá. A primeira dica que eu coloquei aqui é em relação à redação, em especial. Porque a redação, independente do curso que você queira fazer, é muito importante, porque é uma oportunidade de você tirar 1000 na redação, de você acrescentar uma nota muito boa na redação, na sua média em si, colocando junto com as outras áreas do conhecimento, com natureza, matemática, geografia, física, química, enfim, a parte de humanas, e de linguagens também. Então, é muito bom porque isso te ajuda a acrescentar sua nota e a ter uma média muito melhor, independente do curso que você queira seguir. Então, é muito importante que você se atente a alguns critérios, digamos assim, em redação. E quais são eles? Primeiro, você tem uma noção, basicamente, da competência da redação do Enem. Então, a competência 1 do que se trata, a 2, a 3, a 4 e a 5, que está mais voltada para a conclusão. Então, você estudar mesmo, conhecer cada competência, como que você tem que aplicar esse conhecimento na redação, para você tirar mais de 900, pelo menos, na redação. Então, são algumas dicas que podem te ajudar nisso, em relação à competência para a redação em si. Então, eu vejo que se você tem um conhecimento dessas competências, fica muito mais fácil de você fazer, de você produzir essa redação de uma maneira muito mais tranquila e muito mais prática. Além disso, ainda nesse tópico da redação, eu digo que um dos pontos mais importantes também é em relação à estrutura dissertativa argumentativa, que é a tipologia textual cobrada na redação do Enem. Então, se você está iniciando, se você está por fora, não sabe nem como começa essa tipologia, não sabe nem como funciona, estude um pouco primeiro a teoria antes de ir para a prática, antes de fazer a redação, porque isso é a base, isso é o pilar da redação. Então, se você não estuda, se você não sabe isso, não tem como fazer uma boa redação. Então, são pequenos tópicos, digamos assim, da teoria que eu incluiria nessa primeira dica em redação. Claro, também estudar um pouco, ler mais também para melhorar o vocabulário, questão de conectivo, que tem relação, por sinal, com a competência 4, que eu mencionei aqui. Então, como você pode relacionar períodos distintos em seu texto, uso de repertório sociocultural, a conclusão em si, erros de ortografia, espaçamento, margem, uso de vírgula, crase. Então, são pequenos detalhes que no todo acaba acaba acrescentando bastante em sua nota. E são pequenos detalhes que o corretor vai analisar, principalmente a questão da argumentação. Então eu vejo que nessa primeira dica, o ideal é que você estude mais a teoria em redação, para depois você ir para a prática. Então veja esses pequenos detalhes, estude bastante e a partir disso vá para a prática. Claro que não é para você também ficar preso na teoria. Eu sempre digo isso porque eu vejo que muita gente só fica preso na teoria, estudando e não vai para a prática. E querendo ou não, por mais que a teoria seja importante, você tem que ter esse estudo ativo. E qual é esse estudo ativo? É você fazer a redação. Porque com isso você consegue entender o que você está errando, onde você pode melhorar, questão do tempo, você vai treinando também para poder tentar fazer no menor tempo possível na hora da prova, até porque a gente sabe que não só tem redação no dia, a gente também tem outras áreas do conhecimento para resolver 90 questões, então é muito bom porque você já vai se acostumando, já vai se tornando isso um hábito mesmo no seu processo de estudo. Então essa é a primeira dica, e anota no papel, começa a aplicar, estuda a redação, primeiro a teoria, depois vai para a prática, que eu tenho certeza que vai ser muito útil, muito benéfico mesmo para você entender como funciona a redação no todo e, consequentemente, como eu falei, vai acrescentar, vai te ajudar, vai proporcionar uma melhor média no Enem em si. Mas vamos lá, além dessa dica, tem outras também. A segunda dica que eu anotei aqui e quero compartilhar com vocês é essa questão de você fazer uma lista com os assuntos que são mais cobrados. Como assim? Eu falei da redação, mas a gente sabe que além da redação nós temos a área de matemática, nós temos também natureza com biologia, física e química, a gente tem humanas com geografia, história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, e a gente também tem linguagens. Então, o ideal é que você pegue nessa reta final, até porque o tempo já é curto,
Não é tão curto, mas também não é muito tempo, né? Porque a gente não está mais no início do ano. Depende também do momento que você esteja vendo esse vídeo. Mas como eu estou gravando agora em julho, né? Então até novembro, outubro ali já é um tempo um pouco mais curto. E eu recomendo que você estude. Claro, se você está vendo esse vídeo no início do ano, dependendo do momento que você esteja assistindo, o ideal é que você veja grande parte do assunto em si. Mas eu digo mais em relação a esse período que a gente tem de julho até novembro. Estude os assuntos que são mais cobrados, porque assim você vai conseguir estudar de uma maneira muito mais prática, muito mais estratégica mesmo. Então, não tem muito sentido você estudar um assunto que cai com pouca frequência no Enem, que foi visto há 2 anos atrás no Enem 2018, no Enem 2017. Não, estuda aquele assunto que todo ano está caindo, porque as chances de cair nesse ano são muito maiores. E aí você está estudando de uma maneira muito mais ativa, muito mais estratégica, né, sabendo que aquele assunto vai cair. Então, porque as chances, né, são maiores, como eu falei. Então, cria uma lista mesmo com os assuntos que caem com mais frequência. Se você está perdido, não sabe nem como criar essa lista, eu tenho um drive de estudo gratuito com toda essa lista que está na pasta. Por sinal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira. No meu Instagram também tem o link disponível para vocês, então eu vou deixar disponível por lá, nas minhas outras redes sociais. E aí acaba sendo um ótimo material de estudo também para você estudar em cima disso, né, com essa lista de assuntos que caem com mais frequência. Além disso, né, outra dica que eu anotei aqui é você fazer uma lista, além de uma lista com os assuntos que caem com mais frequência, é fazer uma lista de prioridade. Como assim uma lista de prioridade? É você fazer uma análise de sua situação, agora, atual. Então, você faz uma análise e vê assim, bom, eu não estou bem em simulados, ou então, eu não estou bem em matemática, não estou bem em redação, estou com problemas em física, naquele assunto X, Y, naquele assunto específico. Faz uma análise, anota tudo isso no papel. E a partir disso, você vai fazer uma análise crítica mesmo do que você pode fazer para melhorar nesse sentido, nesse aspecto, até o Enem, né, até o dia do Enem. Por que isso? Porque é como se você tivesse, não que você esteja estudando de uma forma à toa, mas você está estudando de uma maneira muito mais inteligente, digamos assim, porque você está estudando naquele ponto ali, sabe, naquela ferida que você sabe que você precisa melhorar para poder ajustar mesmo e tirar uma boa nota. Então, por exemplo, por que você vai estudar um assunto que você já está dominando, que está fácil para você? Não tem sentido nenhum. Então estude aquele assunto que está difícil, que você não está conseguindo entender, porque você vai garantir mais uma questão na hora da prova, entendeu? Aquela questão fácil que você já sabe é um assunto certo, que você vai acertar aquela questão. Então deixa para você se preocupar com essas questões, né? Uma semana antes do Enem, ou então 2 semanas, 3 semanas, você revisa, só para refrescar mesmo na memória. Mas agora, nesse atual momento que você tem um pouco de mais tempo, né, entre aspas, pega esses assuntos que tá mais difícil, né, que você está sentindo uma maior dificuldade, porque assim vai ficar muito mais fácil de você, além de garantir as questões fáceis, garantir as questões difíceis também, né, como eu estava falando. E por fim, meu povo, para a gente terminar aqui o vídeo, né, a última dica que eu trouxe é em relação às questões em si, né. Eu até mencionei aqui o fato de fazer simulado, mas simulado é muito importante não só para você estudar, né, um estudo ativo, como eu sempre bato na tecla aqui, para não ficar só na teoria. Mas é bom porque, além de você fazer as questões e de você entender o assunto, você vai tornar isso um hábito, né, durante a semana, durante o mês. E como assim tornar um hábito? Por que isso é tão bom? Porque no dia da prova não vai ser algo assim anormal. Pelo contrário, vai ser algo normal, tranquilo, né? Você já está tão acostumado em fazer simulado, em fazer questão, que vai ser super tranquilo na hora da prova. Então, isso é muito bom até para o seu psicológico também. E é algo que eu recomendo, eu acho que é uma ótima dica também, para você se organizar e você estudar, né, o que você fazer durante esse período. Eu faria isso. Então, se organizar, fazer listas tanto com os assuntos que são mais cobrados, como também listas de prioridades, né, como eu estava dizendo, até mesmo para te dar mais responsabilidade, consequentemente também te dar uma maior ciência mesmo do porquê você está ali estudando, né, o propósito em si, e também te dar mais confiança, né, durante esse processo, para você não desistir e você continuar seguindo ali firme e forte, né, não desistindo até o final, até o dia, né, do exame, né, do Enem. Mas no geral é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessas dicas, que vocês tenham anotado para poder aplicar. Aproveita também, deixa nos comentários se você já tem alguma dica também que eu não incluí aqui e que poderia acrescentar, compartilhar para o resto do pessoal aqui no canal. Deixa nos comentários sua sugestão em relação a isso, né? Alguma dica, algo que você já acrescenta, algum método de estudo que você já acrescenta e que você acha que seria legal também compartilhar com o pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em caso de dúvidas, fala aqui nos comentários também, que eu estou respondendo vocês. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo.
Até o próximo vídeo.